Jair Messias Bolsonaro recebeu quase 58 milhões de votos para presidente da República em outubro de 2018. No início de abril de 2016, o Datafolha ouviu que 61% dos brasileiros eram favoráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora mesmo, em março, esse de 2021, o mesmo Datafolha ouviu que 57% dos brasileiros consideram justa a condenação do ex-presidente Lula no caso do Triplex. 51% dos brasileiros são contra a ideia de Lula concorrer em 2022. E olha, 47% são a favor. Na margem de erro, dá empate. O argumento aqui não vai ser antipetista. Não. A gente precisa conversar sobre como encarar o passado para pensar o futuro. Porque vejam, a não ser que venha um impeachment, Jair Bolsonaro só não será reeleito presidente da República se perder votos que teve. O debate político nas redes sociais é diferente da conversa política entre lideranças. Mas estamos em 2021. O que forma militância, o que forma opinião a respeito dos candidatos é o que as pessoas veem nas redes, nos zaps, não é o que sai no jornal, muito menos é o que os políticos conversam. Então, qual é a conversa que a gente vai ter sobre 2022? Ela vai começar cobrando quem fez ou pensou o que no passado? Vai dar errado. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Que Meio? Ótimo que você tenha perguntado. Gratuito, de segunda a sexta, chega cedo no seu e-mail. Olha, leitura rápida, só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. Ah, esse aqui? Esse é o ponto de partida. O deputado Kim Kataguiri, do MBL, fez na semana passada um violento discurso contra o presidente Jair Bolsonaro. Olhou para os seus pares no plenário e cobrou: o Congresso Nacional está se calando perante a pilha de corpos que a Covid está acumulando. Tem responsável nessa história. É o Palácio do Planalto. É o presidente da República, Jair Bolsonaro. Não existe pauta mais urgente nesse momento do que impedir a mortandade de brasileiros. Isso quer dizer, em essência, que é preciso confrontar o governo, pressionar o governo, usar de todas as armas possíveis para deixar o governo inseguro, sentir-se ameaçado de derrota eleitoral, de perda do cargo, de processos penais futuros. É preciso aumentar a pressão, dobrar a pressão, triplicar, quadriplicar. Mas quem acompanha a postura da militância ligada ao ex-presidente Lula nas redes, viu o quê? Viu que com esse não dá, que no segundo turno vai votar em Bolsonaro. Por aí vai, vocês conhecem. Tem gente morrendo. E aumentar o número de vozes com um objetivo único, neste momento, é menos importante do que dizer, não, com esse não dá. O Movimento Brasil Livre, do qual Kim faz parte, cresceu no rastro do impeachment da presidente Dilma. Apoiou Jair Bolsonaro no segundo turno contra Fernando Haddad. Agora, aliás, desde antes da pandemia, está na oposição ao governo. E sim, é um movimento de direita, não vai ser outra coisa. Gente, 61% dos brasileiros eram favoráveis ao impeachment quando a Câmara dos Deputados o aprovou. 57 milhões de brasileiros votaram em Bolsonaro no segundo turno. Vai brigar com todo mundo? Vejam, hoje, esta segunda-feira, PT e PSDB, os dois partidos, selaram uma trégua. Estão se apoiando mutuamente, travaram um pacto de não agressão. Por quê? Porque o PT está em governadores, o PSDB está em governadores, está todo mundo com um problema gigante na mão. E é hora de ser adulto. Se começar a ficar mexendo em problema do passado, a conversa trava no segundo ai. Porque não vai resolver os problemas do passado, não hoje, não num clima de guerra. E há um sujeito no Palácio do Planalto que já dificulta demais o jogo. Enquanto isso, a militância de esquerda nas redes está caçando jornalistas, deputados, deputadas. Vejam, o antipetismo não acabou. Quando o Datafolha descobre que 51% dos brasileiros são contra a ideia de Lula concorrer em 2022, isso é um antipetismo falando.
Quando a pesquisa do Poder Data diz que 40% dos brasileiros não votariam de jeito nenhum em Lula, isso é um antipetismo falando. Não quer dizer que Lula não poderia vencer. Na verdade, a pesquisa do Poder Data indica que Lula venceria Bolsonaro por 41 a 36 no segundo tempo. Desculpa, no segundo turno. Mas um governo que nasce desse placar é um governo que nascerá com quase metade do país profundamente insatisfeito. Lula teria de escolher que governo fazer. Uma possibilidade é o governo que a militância das redes, aquela mais vocal, está pedindo, de revanche, de não vamos esquecer o que vocês todos fizeram. Vai botar um país já predisposto ao conflito em pé de guerra. Sabe qual é o problema da gente, de nós brasileiros? A gente está em pé de guerra desde 2013. Enquanto isso, a economia não se mexe. Todo mundo está no sufoco, não há qualquer sorte de avanço e continuamos com os mesmos problemas de sempre. Uma educação básica da pior qualidade que não forma os brasileiros mais pobres, não dá a eles chance na vida. Uma política de segurança construída para matar e prender em situação que mais parece tortura justamente os brasileiros mais pobres e um SUS que tem muito por melhorar. Enquanto isso, olha lá, Estados Unidos, China, Europa, todo mundo na briga de inteligência artificial, genética, energia limpa, brigas nas quais a gente devia estar tentando entrar. Governar em pé de guerra é continuar onde estamos. A outra solução, claro, é Lula tentar conquistar ao menos parte do eleitorado que ele perdeu. Se vai, eu não sei. Mas essas decisões começam agora. Jair Bolsonaro teve o voto de 57 milhões de brasileiros. Somos 150 milhões de eleitores, mais ou menos. Isso quer dizer que uns 40% dos eleitores votaram nele. A gente vai ter de se reconciliar, e se reconciliar quer dizer levar em consideração pautas desse público. O impeachment foi uma trapaça de Eduardo Cunha? Foi. Sérgio Moro foi um juiz parcial? Foi. Isso é imperdoável para uma grande quantidade de militantes. Sim. A corrupção do PT no Mensalão e no Petrolão também é imperdoável para uma grande quantidade de militantes do outro lado. Ah, mas o PMDB também roubou? É. Ah, o PSDB comprou os votos da emenda na reeleição? É. Nessa, olha, a gente chega a Cabral. Se quisermos, vamos encontrar os motivos graves das rixas entre tupiniquins e tupitambás, sei lá. A briga de Cunhambebe com Tibiriçá. Mas a gente tem história para aprender essas coisas. Brigas desse tipo não terminam com um lado se submetendo ao outro, terminam com alguma forma de apaziguamento. Até porque, olha, o Congresso vai continuar fragmentado, vai continuar com poder de impeachment, vai continuar com centrão. E apesar de tudo isso, ainda vai ser necessário dar uma mudada nas regras do jogo. Essa relação executivo-Congresso vai ter de ser revista para, no mínimo, ficar mais transparente. Tem coisa, tem chão. Nada do que a gente precisa fazer ali na frente é fácil. Nada. Um presidente que represente uma terceira força, pode ser de centro-esquerda ou de centro-direita, aí importa menos, provavelmente teria mais chance de fazer um governo de reconciliação nacional. Porque é isso que precisamos. Agora, caso venha o PT, a sede de vingança que já tomou os militantes é um obstáculo para o Brasil. Sabe por quê? Porque agora, com a base agro, com a base evangélica, nós temos um eleitorado orgânico de direita. Será cada vez mais sólido. Faz parte de quem somos nós, os brasileiros. Então é hora de líderes do PT começarem a desinflar o balão de ódio. O Brasil não é mais o Brasil de 2003. Sem diálogo com o outro lado, nenhum governo vai ser viável.